Quinta-feira, 8 de agosto, boa tarde para você. CRN1 está começando agora. Exames de imagem e de sangue ajudaram pesquisadores a diagnosticar alterações moleculares que podem causar sintomas neurológicos em pacientes com Covid. A análise foi feita em hospitais aqui da cidade do Rio, no auge da pandemia. Os números fazem parte de um levantamento do Instituto DOR de Pesquisa e Ensino. O estudo mostra que as alterações moleculares podem ter causado sintomas neurológicos em pacientes que tiveram Covid-19. O universo pesquisado é de 35 pacientes. Eles têm entre 26 e 87 anos. Essas pessoas estiveram internadas em 11 hospitais do Rio, entre abril e novembro de 2020. A gente conseguiu isolar duas moléculas inflamatórias, que estavam mais associadas à gravidade da doença e às alterações de neuroimagem. Então, o nosso estudo ele provê essas conexões entre a gravidade da doença, a inflamação sistêmica e as alterações moleculares do sistema nervoso central dentro de casos de Covid-19 com manifestações neurológicas agudas. Os homens apresentaram um risco 5 vezes maior da doença grave. Quem teve a doença de forma leve tinha um perfil caracterizado pela juventude, menos comorbidades e com menor hospitalização. As manifestações neurológicas apareceram no início da doença em mais de 80% dos pacientes, assim que eles deram entrada no hospital. Destes, 28,6% tinham alterações focais ou difusas no cérebro. Isso inclui lesões como encefalite e AVC. 34,3% eram acometidos por sinais de hipertensão intracraniana e 66% com sinais de resposta inflamatória grave. Ainda segundo o estudo, o quadro clínico dos pacientes variava de moderado a grave. Eles não tinham comprometimento pulmonar relevante. A pesquisa é uma das primeiras a refletir a gravidade da doença aguda. Além disso, também abre a possibilidade, de acompanhamento, de prognóstico e diagnóstico, porque a gente também pode ver se essas alterações moleculares são persistentes no período pós-Covid e se estão associadas a esses sintomas neurológicos persistentes. Então, isso também poderia nos facilitar a acompanhar esses pacientes no período de longo prazo. Agosto é um mês dedicado a promover a amamentação e a Câmara de Vereadores do Rio tem uma série de leis que incentivam esse ato que une ainda mais mães e bebês, especialmente até os 6 meses de vida. Carly tem 32 anos e Lindsay 41. As duas tiveram filhos prematuros. Eles estão internados na UTI neonatal da maternidade Leila Diniz, na Barra da Tijuca. Amigas da maternidade, hoje elas têm consciência da importância do leite materno. Eu já sou mãe, de uma filha de 20 anos e agora eu tenho uma bebezinha que nasceu com 32 semanas e 2 dias. De início, a nossa produção não é de imediato, então aqui no hospital a gente tem um banco de leite que as outras mães vêm doar o leitinho delas, para os nossos bebês que estão na UTI, que ainda não estão amamentando, que a gente ainda não consegue amamentar. E conforme a produção vem vindo, a gente também passa a vir no banco para tirar para o nosso bebê e também para doar. Eu produzi pouco leite no início, Depois eu fui produzindo e aqui no hospital eles estão sempre repondo, colocando o complemento do leite do meu bebê. E graças a Deus por isso. Por diversos motivos, há situações em que muitas mães não conseguem oferecer o leite materno aos recém-nascidos. E nesses casos, é fundamental que os bancos de leite humano estejam abastecidos para auxiliar nessa demanda. É importante que todas as mães que desejam ser doadoras, que elas tenham excedente de leite humano, Além disso, elas têm que ser saudáveis, não podem utilizar drogas, álcool e fumar, não ter nenhum tipo de doença. Só no mês de junho foram feitos aqui 480 atendimentos. 77 litros de leite foram doados e 73 novas doadoras cadastradas. 24 bebês internados receberam leite humano. Também foram realizadas 54 visitas em domicílio. Todo leite doado ele tem que ser acondicionado em pote de vidro com tampa plástica.
Tá? Então, a gente já fornece os frascos esterilizados. É só a mãe captar o leite, colocar no frasco. A gente fornece uma etiqueta, onde ela vai colocar todos os dados, né? E com isso, ela congela esse leite e uma vez por semana a gente vai na casa dela, busca e traz para o banco de leite para poder pasteurizar. Durante este mês, diversas ações de conscientização e apoio à amamentação são realizadas em todo o país, reafirmando o compromisso com a saúde e o bem-estar das futuras gerações. A cor dourada simboliza o padrão ouro de qualidade do leite materno. No Rio de Janeiro, a Câmara Municipal aprovou diversas leis importantes para apoiar e incentivar a amamentação. O leite materno é considerado o leite mais completo para os primeiros meses de vida. Ela não precisa de nenhum outro alimento, nenhum outro tipo de complemento. Ele é considerado o alimento padrão ouro, é considerado a primeira vacina do bebê. Então, amamentar é primordial e é fundamental. Vamos saber da previsão do tempo para essa tarde e também como ficou o trânsito nas principais vias do Rio nessa manhã com o Minuto Cor. Boa tarde, Rio TV Câmara. Começa agora mais uma edição do Minuto Cor. Hoje é quinta-feira, 8 de agosto. Mais um dia quente e seco no Rio. O céu varia entre claro e parcialmente nublado, sem previsão de chuva. A temperatura permanece estável, com máxima prevista de 37 graus. E a umidade continua baixa aqui na cidade, podendo apresentar valores entre 21% e 30% durante o período da tarde. Portanto, mantenha-se hidratado. Atenção também nas praias, a Marinha emitiu hoje um aviso de ressaca, com início às 9 da manhã de sábado e término à meia-noite de domingo. Ondas de até 2,5 metros poderão atingir a orla da cidade durante o período. Falando agora de trânsito, uma manhã de problemas na linha amarela por volta das 7h30. O caminhão pegou fogo quando passava pelo túnel da Covanca, na galeria sentido Fundão. Equipes da concessionária que administra a via expressa interditaram a via nos dois sentidos. Os reflexos do congestionamento chegaram à Avenida Ayrton Senna, no sentido Fundão, e a Del Castilho, no sentido Barra. Esse foi o Minuto Cor de hoje. Um ótimo dia para você e até amanhã. Tchau, tchau. E a gente tem mais informações sobre esse incêndio que atingiu um caminhão de bebidas hoje cedo na linha amarela. Uma cortina de fumaça tomou conta do local, olha só. Muitos motoristas abandonaram os veículos dentro do túnel. Bombeiros de 8 quartéis e funcionários da concessionária responsável pela linha amarela foram acionados. Pelo menos 40 pessoas foram socorridas, a maioria com sinais de intoxicação. Elas foram levadas para hospitais ali da região. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas. Acompanhe agora o relato de um motorista que viu tudo. Ele estava a caminho do trabalho. O carro pegou fogo dentro do túnel. Eu estava indo para o consultório. Cara, parei, ainda bem que o trânsito parou um pouco antes de eu entrar no túnel. Eu larguei o carro lá na entrada e vim para cá. Olha só a situação, de que tem um monte de gente caída dentro do túnel. O trânsito na linha amarela sentido Barra da Tijuca já foi totalmente liberado. No sentido centro, que foi onde ocorreu esse incêndio, apenas a faixa da esquerda pode ser usada pelos motoristas, tá? O CRN1 então termina aqui. Outras notícias do Legislativo Carioca e da cidade você confere logo mais às 7h40 da noite no CRN2. Obrigada pela companhia, boa quinta para você e amanhã a gente se vê. Tchau!